Gostaria de chamar Thalita Oliveira. Ela é deputada estadual pelo PSL da Bahia, é ouvidora do Parlamento Baiano, suplente da mesa diretora e vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviço Público. Foi a deputada estadual mais atuante da Bahia em 2020. Além de empresária, a deputada também é idealizadora do projeto A Força da Mulher Empreendedora, objetivando aproximar o público feminino dos conceitos de empreendedorismo e da livre iniciativa. Presente em cada canto da Bahia, Thalita também lançou o projeto Sertão Forte. De perto, ela toma conhecimento das carências do povo baiano, buscando soluções concretas e recursos. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Gente, eu quis abrir essa palestra com Davizinho. 1 ano e 6 meses, meu filho, Davi. E eu falei assim, né, pedi a Deus. E quem sabe a vida de uma parlamentar, quem tem um bebê não é fácil. A gente tem que... Estou há 2 semanas em Brasília trabalhando. E trouxe Davi dessa vez, tomei a decisão para trazer Davi e entender que nós mulheres é extremamente possível de cuidar da vida, cuidar do filho, trabalhar e que é instrumento de bênção. Para incentivar que mais mulheres estejam na política e é o que eu acredito na representatividade. E queria abrir, né, Davi? Não, solta um beijo para a tia, solta um beijo. Vou pegar aqui já. Será que ele fica? Será que Davi fica, gente? Então, pronto. Aqui, ó. Eu tô achando, tias, que ele... Pegar aqui, deixa eu pegar. Pronto. E é a realidade. Essa é a realidade. E eu queria, né, quando eu falei, eu quero agradecer o convite, a Karina. Quem não me conhece, sou da Bahia, né, sou deputada estadual, assim como foi apresentada. E assim, eu falei com ela, confirmando, você vê, cansa. E eu pedi a Deus. E eu falei assim, nossa, Karine, não preparei nada. Eu vi as deputadas, cadê minha colega, a deputada Fabiana, falei com ela. E assim, eu vim pedindo a Deus uma palavra. Mas foi o que Deus me mostrou. Essa é a nossa realidade. É poder falar para vocês um pouquinho da história de mãe, como a gente consegue cuidar, o que muitas vezes não mostra, o nosso dia a dia. O que a gente precisa, como é a nossa natureza, como a gente dá conta, se é possível. Muita gente me pergunta, como é que você, no seu estado, um estado tão complicado, você, mãe, parlamentar, jovem, e você consegue dar atenção ao seu filho, casada? Qual o tempo que você tem? E eu comecei a entender essas perguntas e vejo o que as mulheres na política. Eu acredito que todas nós, mulheres, nós temos essas dúvidas. Como é que nós vamos ser eleitas e quando nós chegarmos lá? Porque a política, todo mundo tem aquela ideia, não, você não vai ter mais tempo, política você não para, agora você não tem mais vida. E o que eu vim para falar com vocês. Deus nos fez auxiliadoras idôneas. Essa é a nossa natureza. Nós somos mulheres de provérbios.
O Senhor já nos colocou tudo o que nós precisamos. A política, os espaços de poderes, é para nós ocuparmos. É para as mulheres, sim, ocupar esse espaço. E na maternidade, por que eu estou falando hoje de maternidade? Porque quando a gente vai legislar, gente, é algo que só nós entendemos o que acontece aqui. O que passa, as dificuldades, as nossas lutas. E quando me apresentou o tema, violência da mulher contra a mulher na política, eu me lembrei um pouquinho também da minha trajetória. Assim que eu engravidei de Davi, foi uma eleição onde eu apoiei o presidente Bolsonaro, e eu tenho muito orgulho de poder ser da base dele. Estou aqui, uma família incrível. E, assim, foi uma das coisas que me fez acreditar. Família. Família. Família é o primeiro projeto de Deus. É o projeto que o Senhor preparou tudo para a gente. E eu me encantei, como eu vi tanto o Carlos, a forma de tratar, o amor e o carinho, e é o que o Brasil. Eu falei, nossa, que incrível. Então, trabalhar com o governo federal é você trabalhar com todos os princípios. Os princípios, que é a família, que é Deus, a nossa pátria, a família, a liberdade. E como mãe de 3 parlamentares também, e na luta, foi uma das decisões que eu estava no lugar certo. E muita gente perguntava, eu falei, não, vocês não têm a noção do que é a família Bolsonaro. O que é a família, o amor, o carinho e o cuidado, a simplicidade, a humildade. E é o que representa a família brasileira. Nós, conservadores, em essência, conservadores. E eu acredito que toda uma população, o Brasil inteiro atraiu a isso, porque nós somos conservadores. E foi quando eu tenho um projeto, a Fêmea Força da Mulher Empreendedora. Meu sonho, meu estado é um estado com os piores índices, na saúde, na educação, segurança pública. E eu me questionava muito, porque quando a gente colocava as políticas públicas, não andava, não funcionava. E eu vi que era preciso, sim. Eu nunca tive essa ideia de político. Não, eu sempre acreditei que nós, mulheres, é extremamente possível. Quem ativar a nossa identidade que Deus nos fez. E eu me candidatei. Foi uma campanha fácil? Não, mas nada é fácil. Eu fui eleita com 26,96 mil votos, fui votada em 407 municípios, a Bahia são 417, faltou só 10. Em cada lugar tinha um representante que acreditava, foi uma campanha linda, fiz a campanha mais em conta da história da Bahia, com R$25 mil, eu sou deputada estadual. Então, criou um case de referência e eu comecei a ver a importância de como nós, às vezes, nós guardamos o que Deus nos colocou de algo tão importante. Então, quando eu vi o empreendedorismo, eu trabalhei com esse projeto, foi na área virtual, nós foram mais de 15 mil mulheres impactadas, uma mentoriando a outra, e eu entendi que sucesso bom é sucesso compartilhado. E quando uma ajuda a outra, e nesse projeto, quando uma começava a ganhar, ela mentoreava a outra também. E assim a gente formou uma rede enorme. Esse projeto ia ser um dos maiores projetos da América Latina. E era um ajudando de todas as classes sociais. É extremamente possível. E eu comecei a me questionar, porque quando eu fui cursar Direito, e eu falei, não, tive um problema, falei, não, eu vou cursar Direito e ninguém vai falar que vai me processar. E, nesse meio termo, eu quis cursar Direito. E eu entrei na Universidade Católica e comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar e eu aprendi que você quer ter sucesso, aprenda a solucionar problemas. Tudo que você soluciona problemas vai vir sucesso. Você não procura um médico que... um meieirinho, eu vou te indicar um meieiro. Você procura? Ou você procura aquele que resolve? Então, você vai indicando. Todas as áreas. E aí foi quando eu tive um problema e eu tive uma meta na Universidade Católica. E, através disso, uma pessoa me achou, falou, me perguntou se eu queria sair candidata. Eu já estava com um projeto de empreendedorismo. E aí veio, foi onde Deus me colocou.
e colocou esse desejo no coração. Por causa de um jovem, eu estou aqui. Eu fui visitar um projeto social em Salvador. A comunidade, vocês podem imaginar, o nome é Iraque. E muito tráfico de droga, muito. E me chamou a atenção jovens. Olha, assim, 12, 16 anos, com fuzil. E aquilo ali eu olhando. E teve um que botou a melhor roupa. Eu me lembro que estava de água sanitária. Ele olhava para mim e falava bem assim: eu quero trabalhar com você, me ajuda, eu quero alguma coisa. Na época eu não tinha, eu fiz a campanha sem um perfurado no carro, porque eu acredito muito na nossa força. Eu tenho um projeto. Quantas pessoas, quando você entra na área política, hoje a gente está aqui no Eleita, tem um projeto, algo, eu tinha tanta convicção que Deus colocou no meu coração, eu falei, gente, esse seu projeto é incrível. E eu não tinha, né, perfurado, né, que chama no carro? Perfurado. E ele falava assim, me dá alguma coisa para me colar, me dá um trabalho. Eu falei, não, eu não tenho nada, eu vim visitar a comunidade, eu trabalho com projetos, né, eu sou projetista. Ele, não, mas eu quero uma ajuda, me ajuda. E aquilo ele foi me chamando a atenção, aquele jovem, aonde eu ia, ele ia atrás. E ele me falou uma frase: me ajude, eu preciso de uma oportunidade. Meu filho vai nascer. Minha esposa está grávida. E eu não quero meu filho nessa vida. Aquilo ali, eu me lembro que foi minha primeira eleição. Como candidata a vereadora, eu não ia sair. Eu tomei a decisão que eu queria o projeto. Né? Eu já estava com tudo estruturado do projeto, já estava tudo certo, esse projeto estava caminhando muito bem. E aí foi quando Deus começou a me incomodar. Em sonhos, e eu ficava com essa palavra: eu preciso de uma oportunidade, eu preciso de uma oportunidade. Esse jovem, eu preciso de uma oportunidade. E eu cheguei para o meu esposo e falei assim: Walter, eu vou me candidatar, vou sair para deputada. Ele falou: você está doida? Doidou de vez. Você sabe quanto que custa uma campanha de um parlamentar, Thalita? E eu falei: não, mas foi algo muito forte. Eu preciso ocupar. Porque através desse, já tinha tudo na minha cabeça. Nós vamos trabalhar. Principalmente, nós somos Estado, não tem oportunidade, nós temos uma taxa de desemprego muito alta. Eu já sei como a gente vai colocar esse projeto, e eu fui. E para incentivar vocês, porque quando você realmente quer, quando está ali no seu coração, pode ter certeza que Deus já colocou o caminho, é só você obedecer e seguir. É só você seguir. E aquilo ali ardia no meu coração, e quando me falava assim: você tem quantos? E na época, o presidente, quando a gente começou, ele ainda estava nas pesquisas, aí falou: pronto, ficou doido agora, você vai para esse homem. Não ganha, não ganha. E aí começou, e eu ali, e aí foi muito forte tudo que eu vivi. Claro, com apoio também, né, tive apoio da minha família, e eu lutei, não foi fácil. Por isso que eu falo assim, não foi fácil, mas não é dinheiro que define só. Vocês têm que entender qual é a sua realmente a vontade. O que você vai fazer dentro da política? Qual você vai ser um instrumento? É uma guerra. E numa guerra é fácil. Mas eu pergunto a vocês, o que é fácil? Alguma coisa na nossa vida, nós já estamos em guerra. Quando a gente tem que cuidar da nossa família, defender nossa família, defender nossos valores, nós somos como leoas. Então, nada é fácil. Então, aquela coisa que coloca é impossível, não vai, isso é você se posicionar. Essa é uma palavra que ficou muito forte no meu coração, foi posicionamento. Eu coloquei, eu pedi ao partido uma legenda, e eu falei, não, tudo bem, não tem dinheiro. Eu falei, não, eu tenho um projeto. E eu vou falar com o maior número de pessoas desse projeto. Porque quando você tem brilho nos olhos, é um ingrediente. Você tem brilho nos olhos e fala, você vem comigo, esse projeto vai impactar vidas. Vocês têm que buscar, porque a política ela transforma vidas. Não tem como a gente se afastar dela. Todo mundo fala. É por isso que sobe uma barreira. Quando fala assim, eu vou sair candidata, eu estou no poder. Sobe uma barreira, né? Ixi, já vai se sujar. Cuidado, não é um meio. Que meio é esse? Eu vejo hoje, é difícil?
Mas se nós mulheres não ocuparmos a posição de mulheres femininas, representando o que precisa ser representado dentro de todos os poderes, como é que vai ser? Como é que vai ser? É a pergunta que eu faço a vocês hoje. Quem é você? Quem é você? Olha todo mundo aí para a sua identidade. Coloque assim um dedinho, olha para a identidade, todo mundo. Olha assim. Olha, Deus não repetiu ninguém. Você é única. Única. Às vezes a gente quer olhar a condição do outro, olhar o que tem, o que não tem, quais são as dificuldades, o que não é. Você é única. Você veio com um propósito. Descubra seu chamado. Se for o seu chamado, pronto, é aqui. É isso. Você vai estar preparada para as guerras. Porque nós precisamos ocupar esse espaço da violência contra a mulher na política, sim. Mas nós só vamos ocupar se nós posicionarmos na guerra. Uma mulher posicionada, não tem quem tire ela. Porque todo homem tem uma mulher como líder. Ela nasceu, olha com quem ele viu. Foi a mãe, né? Eu digo que nós somos metade da população. E mãe da outra metade. Então, já pararam para pensar nisso? É isso. Então, a nossa liderança já está aí. Eu tive, não foi fácil. Quando aconteceu o mandato. Política é um lugar? Não. É um lugar de guerra, como qualquer lugar. Lá, um pouquinho mais. E eu engravidei de Davizinho. Eu tenho 17 anos com meu esposo. E Davi veio como uma bênção de Deus nas nossas vidas. Depois de uma fase muito difícil que eu passei. Meu pai, no início do mandato, aí vinham as guerras. Ele caiu de 3,5 metros. Quem conhece essa história, foi um milagre de Deus. E eu fiquei 3 meses na UTI com ele. Estava no recesso parlamentar. E ali Deus colocou uma promessa, onde a morte, Ele colocou vida, porque meu pai está vivo para a honra e glória do Senhor, com todas as dificuldades, mas está bem. E eu comecei a entender, eu falava, meu Deus, que lugar é esse? O que está acontecendo? E Davi veio. E aí eu descobri com 4 meses, imagina, o seu dia a dia da política, que é uma correria, resolve uma coisa, quando normalmente você está com um projeto, já tem que resolver outro, aí visitando os municípios, correndo para Brasília. E eu descobri. E foi até uma pessoa que foi lá e falou assim, deputada, a senhora está grávida. Eu falei, não, sabe aquela coisa, estou um pouco, estou gordinha. Ele falou, não, a senhora está grávida. E aí foi quando eu realmente descobri que estava grávida de Davi. Tive uma gestação não muito complicada. Pedi o apoio de todos os meus colegas. Fui terceira secretária, mesa diretora no primeiro mandato. As responsabilidades. E Davi veio. Aí quando eu engravidei, e todo mundo, há 21 anos, teve uma parlamentar jovem que tinha engravidado na Assembleia Legislativa da Bahia, na Alba. Quando Davi veio antes, não veio no tempo de Deus, mas veio 8 meses, veio com 35 semanas, eles me ligaram desesperados. Deputada, e eu fui pedir minha licença maternidade, Todos nós mães, eu falei, temos os direitos, e como a casa que vai legislar, vou pedir a minha licença maternidade. Isso, bem no início do mandato. Quando, para minha surpresa, foi uma confusão. Liga um, liga outro, não tinha no regimento interno da casa. Não tinha no regimento interno da casa. Então, para ter a licença, eu teria que me afastar e um outro parlamentar ocupar. E aí? Como é que você faz? E aí a minha pergunta, quando veio o tema violência contra a mulher, olha só a importância de nós estarmos, e principalmente nesses espaços estarmos debatendo isso. Eles olharam, não, deputada, calma, a gente vai dar um jeito, e teve que mudar todo o regimento interno, e aí eu comecei a entender da importância de nós, mulheres, estarmos ainda mais na política. Lá nós somos mais de 7 mil servidoras públicas. Todas passam pelo mesmo desafio. Querem amamentar seus filhos. A gente não tem um espaço de amamentar
São. É uma coisa muito simples, você sair do plenário, ou se você está nos gabinetes, ou fazer uma visita parlamentar, e amamentar. Ter um espaço para amamentar. Esse é um dos motivos, né? A criança ela precisa do leite materno da mãe. E não tinha. Aí eu, mais ainda, na gravidez, eu comecei a perguntar, eu perguntei ao presidente da casa, em exercício na época. Falei, presidente, aqui, se a criança fizer o número 2, como é que funciona? Porque eu preciso trabalhar, eu preciso trazer Davi para cá. Porque na política a gente tem um período um pouco integral também, né? A gente não tem um horário. E para quem trabalha muito. E ele começou, eu comecei a questionar. Como é que vai ser ter uma pia? Como é que Davi vai ter aqui uma pia número 2? A gente lava onde? Criança precisa, né, gente? Você sabe que quando tem aqueles que não dá para lenço umedecido, não. É a realidade. Quem é mãe aqui sabe, quem cuida de criança. E eu comecei a perguntar. E ele falou, ele questionou e falou assim, nossa, eu não tinha pensado. E quantas servidoras públicas pensaram? Quantas vezes foi apresentado um projeto de lei que, quando você tiver, você vai ter um ambiente seguro para seus filhos? Sim, porque a política tem que estar a família. Eu levo Davi, como vocês, eu trouxe Davi, porque eu tenho que trazer Davi e tudo vai se ajeitando, como todo trabalho. Ele encontra tias, a gente vai ajudando aqui, um vai ajudando o outro, porque os bons, eles são maioria. Eles são maioria e a gente fica com tanto medo, botando tanto empecilho, tanta desculpa. Ah, eu não vou porque, olha, você sabe como é que é a política? Eu falei, gente, não. Política é instrumento de bênção. É preciso nós defendermos, sim, nosso país. Eu sou patriota. Eu amo a minha pátria. É por eles, é por essa geração. E quando eu olho, eu vejo Davi, nós somos a semente da próxima geração. Nós somos semente. Se alguém tivesse plantado, nós estaríamos colhendo. Nós estaríamos colhendo. É um momento de tomarmos decisões, de nós plantarmos semente, de tomar posicionamento, ver os valores, conservar, vem de conserva, não destruir. É o que a gente está vendo, a destruição dos valores. Nossos valores sendo destruído, essa confusão, eu falo tanta perseguição, é porque nós estamos no caminho certo. O Brasil, ele é gigante. Nossa pátria, ela tem promessa, ela é abençoada. Eu agradeço a Deus todo dia por ter sido eleita. Eleita é você ter sido escolhida. Quando vocês tomaram a decisão, vocês foram eleitas, vocês foram escolhidas, não foi você que escolheu Jesus, foi Ele que te escolheu, que te chamava pelo nome, no ventre da sua mãe. Você veio com um propósito, você tem um chamado. E Deus nos fez com a natureza idônea. Está lá, está na Bíblia, não estou falando de religião. Está lá, está na Bíblia. Foi quando Deus nos fez. Ele fez a mulher, quando uma mulher está alegre, numa casa, você vê que toda a casa se alegra. Quando uma mulher está triste, ou quando uma mulher morre, a casa também. Então, imagina nós, com esse espírito de liderança. Eu falo, meu Deus, aí que eu falo assim, nossa, deputada, é difícil. Eu falei, oxi, para com isso. Como eu disse a vocês, vem um ambiente, sim, porque essas lutas contra a violência, as dificuldades, sim, nós estamos ainda em números muito baixos no Brasil. De mulheres também que apoiam a política, apoiam os valores. Nós agradecemos um governo eleito por Deus. Como foi feito, não, é sobrenatural. Não quero entender o sobrenatural. O sobrenatural, que fez uma campanha. E ali, uma pessoa que eu acredito que ele foi eleito, porque ele foi anos mantendo a coerência. O dia que você perdeu seu maior bem político na política, a sua coerência. Quando você perde, você perdeu tudo. Eu acho que na vida, né? Na nossa vida. Mas na política, e quando eu olho o presidente Bolsonaro e eu vejo os mesmos vídeos dele de vereador, é os mesmos agora.
Ele como deputado, ele como presidente. Não está fácil, e às vezes a gente vê tanta desinformação. E nós, mulheres, está na hora de nós nos levantarmos. Está na hora de nós cuidarmos. E cuidarmos dos nossos municípios, cuidarmos do nosso Brasil, dessa geração. Nós vamos organizar essa geração. O Brasil, ele é gigante. O Brasil, ele vai, eu sempre digo, são 63% que vai alimentar a fome no mundo. Você já parou para pensar? Meu Deus, você olha lá no meu estado, são 4 biomas, é uma riqueza muito grande. E por que essa riqueza não está na mão das pessoas? Porque nós ainda colocamos a culpa. É o parlamentar. Ué, você sabe quem é seu parlamentar? Você se envolve? Você entende o que é realmente, como é que funciona? Isso é tão importante. Isso é tão importante. Faz parte do nosso dia a dia. E nós ainda nos afastamos do que não tem. É cuidado nosso. É cuidar. Mas eu sou empresária, não tem nada a ver. Eu tenho uma. Eu falei, oxe, como é que não tem? Quem é a pessoa que está administrando? Você está colocando ali. Gente, para pensar. Os seus representantes que você está administrando, o seu imposto que você paga. E aí a gente tem uma cultura ainda, né, que eu creio que isso já está acabando no Brasil, de falar bem assim, você vai me dar quanto? Eu falei, é você que tinha que ver. Se essa pessoa tem realmente as qualidades e preencher os requisitos de estar assumindo um poder público, porque é responsabilidade. Ser servidor público, eu sou servidora pública, é servir, começa da palavra. É você entender que essas pessoas estão ali para servir, para cuidar, para lutar pelos seus direitos, porque para você ter voz, você administrar tudo. Então, não tem como. Então, é uma das que eu queria poder passar para vocês, um pouquinho da minha história. Eu sou muito feliz no que eu faço. Eu falo com muitas mulheres, incentivo. Eu sou uma incentivadora da mulher na política, sim. Eu falo, meu Deus, a mulher que consegue. Eu falei, quando eu vi essas palestras, eu falei, mas para quê? Assim, nós temos tudo pronto. Eu vejo muita gente, não, mas quando eu estiver preparada, olha, deputada, eu vou estudar, eu vou fazer. Não, você representar. Se você tem um chamado, eu volto sempre, não tem que votar em mulher por ser mulher. A gente tem que aprender a entender, votar em mulher, porque tem a competência. E nós somos extremamente competentes. Extremamente competentes em todas as áreas. A mulher, ela cuida. Ela cuida muito bem. E como é que não vai cuidar do seu município, vai cuidar do seu país? De tudo, de todos os poderes, vai fazer projetos, claro, vai impactar vidas, vai transformar vidas. A política é transformação. É isso que eu falo. Gente, dá trabalho. Eu sou mãe, como eu falo agora como mãe, falo com mãe, eu sou mãe. E está tudo bem, a gente está aqui, a gente improvisa, dá um jeito, chega junto. Eu queria passar um pouco para vocês a realidade. Porque, às vezes, a gente olha muitas mulheres e fala, eu não sei falar. É a primeira coisa, né, que a gente fala. Não, eu sou tímida. Pegar no microfone, não. Eu até gosto de projeto. Mas, para falar, e aquela postura... Não. Representatividade. Está tudo pronto aí. O que vocês estão faltando para levantar, fazer a transformação e nós... cuidarmos e transformarmos o Brasil. O Brasil é gigante, nós somos uma nação incrível, incrível. Tenha orgulho dela, orgulho do seu governo. Eu morro de orgulho do governo federal. Todos os dias eu falo, que bom que nós estamos num caminho certo. Que bom que a geração de Davi, ela não vai passar as mesmas coisas que eu passei, que meus pais passaram, nós estamos crescendo. E pode notar, aí que vem as ideologias, a desestruturar o que Deus nos colocou lá no Éden.
aonde veio, né, ali a inimizade, veio com o feminismo também, para mostrar que nós temos direito. Vai ler, gente, mulher de Provérbios, Deus já nos deu. Deus nos deu, então Ele está tudo ali. Coloque a identidade em vocês. E eu queria deixar essa mensagem. Identidade. Eu falei com vocês, olhem todos os dias, olhem no espelho, vocês são únicas. Não guarde aquilo que você tem um chamado. Às vezes, quando eu falo, também dá dúvida às vezes. Eu falo, meu Deus, dessa vez eu acho que... Dessa vez eu vou, viu? Porque é até confusão. Dessa vez não vai dar certo, não. É perseguição, você pega um projeto, aquela confusão. Mas nós temos armas, nós somos guerreiras. Eu falei, peraí, não vai não. Ó. Agora, aqui não, aqui não. Aqui não vai ter essa bagunça, não. A gente pode chorar, chorem. Mas se levantem. Se permitam, não, claro que a gente fica triste, mas não permita que essa tristeza, essa dificuldade, tire a sua identidade, o seu chamado. Eu não estou falando para vocês que é um ambiente fácil. Eu estou falando que é um ambiente transformar a vida é maravilhoso. Porque todas as vezes quando eu vejo uma pessoa e falar assim, obrigada, deputada, eu falo, meu Deus, por uma vida, já valeu. E é isso que eu queria poder passar. É um filmezinho rapidinho, né, 5 minutinhos, para que vocês reflitam. Reflitam na real identidade em que Deus nos fez. E parabéns, nós somos eleitas e escolhidas. Quando Deus fez a mulher, ele já estava nas horas extras do seu 6º dia de trabalho. Um anjo apareceu e perguntou, Senhor, por que o Senhor gasta tanto tempo com essa criatura? E o Senhor respondeu, você viu a folha de especificações para ela? Ela deve ser completamente flexível, porém não será de plástico e deve ter mais de 200 partes móveis, todas arredondadas e macias, e deve ser capaz de funcionar com uma dieta rígida. Ter um colo que possa acalentar 4 crianças ao mesmo tempo. Ter um beijo que seja capaz de curar desde um joelho raspado até um coração ferido. O anjo ficou maravilhado e indagou ao Senhor, e esse é apenas o modelo estándar? E disse mais, Senhor, é muito trabalho para um dia só, espera para terminar ela amanhã. E o Senhor retrucou, não, eu estou muito perto de acabar esta criação, e esta criação é a favorita do meu coração. Ela se cura sozinha quando está doente e pode trabalhar até 18 horas por dia. Aí o anjo se aproximou e tocou a mulher e perguntou, por que o Senhor a fez assim, tão suave? E Deus respondeu, eu a fiz suave, mas também a fiz forte. Você não tem ideia do que ela é capaz de aguentar ou conseguir. Mas será que ela é capaz de pensar? Perguntou o anjo. E Deus respondeu, não somente será capaz de pensar, mas capaz de raciocinar, de negociar. E mesmo que pareça ser desligada, ela prestará atenção em tudo que for importante. Então, notando algo, o anjo estendeu a mão e tocou a pálpebra da mulher. E disse, Senhor, parece que este modelo tem um vazamento. Eu falei para o Senhor que o Senhor estava colocando coisas demais nela. E Deus, com toda a sua paciência, disse, isso não é nenhum vazamento, é uma lágrima. E o anjo perguntou, o que é uma lágrima, Senhor? Para que serve uma lágrima? E Deus disse, as lágrimas são sua maneira de expressar seu amor, sua alegria, sua sorte, suas penas, seu desengano, sua solidão, seu sofrimento e seu orgulho. Isso impressionou muito ao anjo que disse, és um gênio, Senhor, pensaste em tudo? A mulher é verdadeiramente maravilhosa. E Deus disse, sim, ela é. A mulher tem forças que maravilham os homens, aguentam dificuldades, carregam grandes cargas físicas e emocionais. Porém tem amor e sorte. Sorriem quando querem gritar, cantam quando querem chorar. São capazes de renunciar a tudo que têm por precioso, por obediência e amor a mim.
E mesmo que não compreendam nada ainda assim confiam. Choram quando estão felizes e riem quando estão nervosas. Lutam pelo que acreditam. Elas enfrentam a injustiça, elas não aceitam não como resposta quando elas acham que há uma solução melhor. Privam-se para que sua família tenha algo melhor. Elas vão ao médico acompanhando uma amiga que tem medo de ir sozinha. Amam incondicionalmente. Choram quando seus filhos não triunfam e se alegram quando suas amizades conseguem prêmios. São felizes quando ouvem falar de um nascimento ou um casamento. Seu coração se despedaça quando morre uma amiga. Sofrem com a perda de um ser querido, mas são ainda mais fortes quando pensam que já não há mais salvação, quando pensam que já não há mais forças. Sabem que um beijo e um abraço podem curar um coração ferido. Porém, há um defeito que eu não consegui corrigir. É que às vezes elas se esquecem do quanto valem.